mas eu quero me colocar também à disposição para um outro assunto muito importante. Eu tenho servido especificamente, integralmente em missões, mais direcionadamente ainda para capacitação e mobilização de igreja desde o ano de 2013. Então, depois de 12 anos de ministério pastoral, Deus direcionou a um outro ministério, a um outro momento, e Deus tem me dado essa graça e esse privilégio. E nesses últimos 2 anos eu tenho servido com uma organização chamada Every Home for Christ, que é toda casa para Cristo, já há 57 anos trabalhando no Brasil, conhecida anteriormente como Cruzada Mundial de Literatura. Talvez muitos tenham tido e obtido material, folhetos evangelísticos e estudos bíblicos que eram feitos por correspondência, que a Cruzada Mundial de Literatura trabalhou no Brasil. Nós temos esse ano lançado um material chamado Trilha de Alcance, na intenção de ajudar a igreja a se desenvolver em oração, evangelismo e discipulado. Esses cursos são gratuitos, o material é gratuito, isso é oferecido para a igreja na intenção de ajudar e servir a igreja em se desenvolver no seu potencial de alcançar a sua própria comunidade. Nós vamos falar hoje de missões, mas nós entendemos que missões são divididas em 4 áreas: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, quando nós pensamos na orientação de Atos 1:8. E pensando na Jerusalém, pensando na nossa região, nós temos desenvolvido esse material. Se você quiser conhecer um pouco mais depois, fale comigo aqui, eu tenho um exemplar do material para que você folheie e conheça, mas quero salientar que todo esse material ele é gratuito e ele é fornecido à medida que a igreja precisa. São estudos bíblicos, são folhetos, são ferramentas para se usar no dia a dia na evangelização. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre missões e nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante, que é justamente como que nós podemos mobilizar a nossa congregação e alinhar os nossos ministérios em torno de um só propósito. Eu não sei qual desafio você tem enfrentado na sua congregação, e ainda quero aqui só abrir um parêntese. Eu não vou aqui fazer 2 horas de palestra, eu quero conversar com você. Então esse é o momento de nós trocarmos experiências, e se você tiver uma dúvida, quiser salientar alguma coisa, tem algo para acrescentar, é só levantar a sua mão, eu vou te dar a palavra, vai ser um prazer também ouvi-lo e aprender com você. Mas nesse grande desafio, eu não sei a realidade da sua igreja, mas nós mobilizarmos a nossa congregação para o envolvimento com missões não é algo muito fácil. Durante 12 anos de ministério pastoral, esse foi um dos grandes desafios que eu enfrentei. Não que a igreja não entendesse o contexto bíblico, não que o púlpito não fosse usado para ensinar, não que as pessoas não acreditassem na Escritura, não que não houvesse no coração das pessoas a paixão e o entendimento pela obra missionária, mas mobilizar a igreja e alinhar a igreja em um só propósito é algo muito complicado. Geralmente a gente passa por muitas dificuldades e nós percebemos que cada vez menos, na verdade, as pessoas têm se comprometido com missões. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouco acerca disso, mas eu quero antes ler o texto de Colossenses, no capítulo de número 1, quando Paulo escreve o versículo 15, o versículo 16, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Queridos, é muito importante, quando nós pensamos em missões, nós termos esta consciência, que todas as coisas foram criadas a partir dele, mas também para ele. Porque tem-se havido um entendimento comum, e muito no subconsciente das pessoas, que todas as coisas foram criadas por ele, mas nem tudo é para ele. E aí as pessoas têm uma tendência de viver 2 vidas, uma vida onde eu vivo para mim, e uma vida onde eu vivo para ele. Mas se nós nos encontramos com Cristo Jesus, alcançados pela graça, justificados pela remissão dos nossos pecados, perdoados no Senhor, regenerados, estamos vivendo o nosso processo de santificação, esperando o dia da glorificação, nós entendemos que tudo é para Ele. Então não há vida separada, não há vida secular, mas há uma integração da vida, onde todas as coisas apontam para o Senhor.
Por isso é muito importante, nesse material, se você tem em mãos ou se você vai ter depois aí, eu não sei como você vai fazer, nós vamos pensar no módulo 2, quando falamos do alinhamento da igreja. Alguns anos atrás, quando eu estive aqui, nós falamos sobre o módulo 1, e o módulo 1 fala sobre 4 coisas muito importantes. Fala sobre Deus e a sua missão, onde Deus mostra claramente que de Gênesis a Apocalipse, o desejo de Deus é que a glória seja dada a Ele. Deus não dá a glória dele para ninguém, Deus não negocia o poder e a grandeza dele com ninguém, mas Deus instituiu todas as coisas para que ele fosse reconhecido. Quando nós pensamos a partir de Gênesis, no capítulo 12, no chamado de Abraão, nós temos um ciclo que se repete até os dias de hoje. Deus manifesta a glória dele sobre a vida de Abraão, Abraão se torna Abraão com um propósito de abençoar todas as famílias da terra. E à medida que Abraão, então, abençoasse as famílias da terra, com o conhecimento e entendimento que há só um Deus, as famílias da terra e todas as nações se renderiam e glorificariam o nome de Deus. Deus transfere essa missão para o povo de Israel, e Deus cria para si um povo, Deus cria para si uma nação, manifesta a sua glória e o seu poder. E essa nação tem então a função de ir a outras nações e dizer: existe um só Deus, um só Criador de todas as coisas, e só Ele deve ser adorado. E as nações então renderiam glória ao Senhor. Nós temos então depois o próprio Deus se encarnando em Jesus, vem a este mundo, e a função de Jesus é anunciar a grandeza do Pai, para que todos o reconheçam, e à medida que as pessoas conhecem a grandeza do Pai, rendem ao Senhor adoração. E essa foi a missão outorgada à igreja. A igreja recebe o poder de Deus quando desce sobre nós o Espírito Santo, e a partir disso nós somos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós anunciamos a grandeza de Deus, as pessoas então e as nações rendem glórias ao nome do Senhor. Essa é a missão que Deus estabeleceu como missão dele, que o nome dele seja reconhecido e seja glorificado. O segundo capítulo desse material fala sobre Deus e o seu mundo. Nós temos que entender e ter uma visão mais ampla do mundo. Muitas vezes nós estamos focados, estamos tão tomados pelas atividades que nós temos na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, que nós esquecemos de olhar para o mundo como um todo. E hoje, infelizmente, 1/3 da população mundial não tem acesso à Escritura de Jesus e não conhece a palavra de Jesus. Nós estamos falando de 3 bilhões de pessoas aproximadamente que não tem como entender a graça de Jesus, a não ser que a igreja de Jesus se manifeste. E quando nós entendemos esse contexto, nós vemos que há uma grande responsabilidade e uma grande tarefa ainda para ser exercida. No capítulo 3, nós pensamos sobre a importância da igreja, entendendo 2 coisas primordiais. A igreja local é o instrumento primário que Deus quer usar. A igreja local é o instrumento primário que Deus quer usar. E quando a igreja não se manifesta, quando a igreja não cumpre o seu papel, surgem organizações para-eclesiásticas, surgem ministérios que vão trabalhando ao lado da igreja, mas todo o recurso humano e toda a capacidade provém de onde? Da própria igreja de Jesus. Jesus, quando instituiu a sua igreja, no capítulo 16, ele quer justamente, quando ele confronta Pedro, ele diz: Pedro, a minha igreja vai ser instituída sobre uma pedra. E qual era a pedra? Lembram? Qual era a pedra que Jesus institui a igreja dele? Ele mesmo. Lembra quando ele diz: Pedro, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: dizem, Senhor, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus precisa tomar-se dessa autoridade e anunciar a pedra fundamental que é Cristo Jesus. E quando nós vamos no capítulo 4, a última coisa que nós vimos da outra vez que aqui estivemos, foi justamente a responsabilidade individual como igreja que nós temos. Nós somos a igreja corpo de Cristo, a igreja universal, mas individualmente nós somos a representação da igreja de Jesus, e nós temos então um papel fundamental dentro desse processo missionário. Agora, quando nós não cumprimos, quando nós não assumimos o nosso papel, as coisas vão se desencadeando de forma negativa. Eu não assumo o meu papel, a igreja não cumpre o seu chamado, as nações não são alcançadas e a glória de Deus não é manifesta. Então, queridos, esse processo ele acontece de forma individual,
mas cabe a cada um de nós, como líderes, como responsáveis por ministérios, como pastores de uma congregação, de uma igreja, como diáconos, como presbíteros, enfim, a função que você exerce no seu ministério, tendo conhecimento e autoridade da Escritura, nós precisamos nos mover em um processo de mobilização. Eu preciso trazer as pessoas para que elas entendam esse papel e que vivam esse papel. Agora, como que nós começamos isso? Se você estiver com o seu material, aí você pode ir comigo no capítulo ou módulo 2, e nós vamos pensar sobre algumas coisas interessantes, principalmente quando a gente fala de alinhamento. Alinhar é quando nós colocamos todas as coisas em uma mesma direção. Tem alguém aqui que trabalha em alguma fábrica que tem linha de produção? A linha de produção é quando nós organizamos, quando nós separamos, setorizamos todas as coisas, de maneira que elas funcionam de uma forma interligada, e pedaços de um produto, fragmentos de algo, quando vão passando por um alinhamento, eles se transformam em um produto final. Quando a igreja de Jesus se alinha nas suas funções, nos seus ministérios e nos seus papéis, nós conseguimos então expressar a glória de Deus como um todo. Agora, quando nós andamos desfocados e cada um atua em uma determinada área, cada um tem um objetivo diferente, nós vamos até avançando, mas a passos muito lentos. E às vezes damos um passo para frente e damos 2 passos para trás. E por isso que às vezes nós olhamos muitos ministérios, e os ministérios estão vivendo o mesmo ciclo, a mesma rotina, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. É por isso que muitas igrejas estão virando e girando e girando em torno de si mesmo, durante anos e anos. Não porque não haja fé, não haja paixão, não haja interesse, não haja visão, mas porque faltam algumas coisas simples, e o alinhamento é uma delas. Quando nós nos organizamos e trabalhamos de maneira funcional, nós permitimos que os resultados sejam alcançados de uma forma muito mais clara. Então, algumas nuances que nós vamos pensar. Nós temos que trabalhar como igreja, e pensamos em missões, em 3 alinhamentos. O primeiro deles é o alinhamento teológico. Nós precisamos trazer as verdades bíblicas e expressar essas verdades bíblicas de maneira que elas sejam completas. Eu não sei a realidade de hoje de Brasília, mas em alguns outros estados que eu tenho estado mais presente, o desalinhamento teológico das igrejas é uma coisa incrível. Nós temos dentro de uma mesma igreja 10, 15, 20 pensamentos diferentes. E pensamentos que se contradizem, pensamentos que não se somam, mas pensamentos que apontam para lugares diferentes. O púlpito, a escola bíblica dominical, as classes, os pequenos grupos, precisam ser instrumentos de um alinhamento teológico e trazer então uma visão bíblica para que a igreja saiba para onde está indo. Eu brinco com alguns pastores que nós somos uma organização interdenominacional. Então, às vezes de manhã eu estou em uma igreja onde todos são predestinados e reformados, e à noite eu estou em uma igreja onde todos são avivados e o fogo desce do céu. Mas eu tenho a minha convicção teológica que me alinha e que me direciona. Porque se eu não tiver um alinhamento teológico e escriturário, eu me perco. Porque de manhã eu digo, se eu não sou predestinado, eu estou perdido. E à noite eu digo, se o fogo não descer na minha vida, eu estou perdido. Muitas vezes as nossas igrejas estão vivendo um contexto onde há vários pensamentos, há várias visões diferentes acerca da Escritura. O alinhamento teológico, a verdade bíblica incutida no coração e na mente das pessoas, trazem uma só visão e trazem uma só direção. Então, queridos, quando falamos de missões e quando falamos do reino de Deus, não há 2 verdades, não há 3 verdades, há uma só verdade. E a verdade acerca da Escritura precisa ser ensinada enfaticamente nas nossas igrejas. O segundo alinhamento que nós sempre falamos é o alinhamento filosófico, que é a maneira... Diga, meu querido. Sim, o alinhamento teológico, ele é feito... Me perdoem, eu deixei a minha Bíblia no quarto, a minha Bíblia está aqui, tá? Nós fazemos pela Escritura. A Escritura precisa ser ensinada ou compartilhada com a igreja de forma única. Mas uma coisa muito importante, querido, é quando nós permitimos e ensinamos as pessoas a ter acesso à Escritura. Porque o grande mal do desalinhamento teológico hoje é que as pessoas estão dependentes da visão e da opinião de um terceiro.
As pessoas não recorrem mais à Escritura, porque é muito mais fácil eu ir no YouTube. É muito mais fácil eu pesquisar uma dúvida no Google. É muito mais fácil eu ouvir um programa de rádio ou de televisão que às vezes é muito controverso com aquilo que nós acreditamos como Igreja de Jesus. Então, quando o pastor se dedica a ensinar a Bíblia, a compartilhar as Escrituras, a sentar com a membresia da sua igreja e ensinar as pessoas a ir à Escritura, e aí nós temos material de discipulado, nós temos material de estudos bíblicos indutivos, nós temos ferramentas 1000 que podem ser utilizadas. Mas a importância de nós enfatizarmos o ensino das Escrituras. Uma coisa muito importante que eu vejo que está faltando na igreja hoje, eu digo quando adolescente e jovem, eu tive esse incentivo dos meus primeiros pastores. De perguntar todos os dias, tanto para jovens, como para adultos, para quem for que seja. Você já leu a Bíblia hoje? Quantos versículos você leu hoje? E eu me lembro que tinha um irmão que levantava a mão para ele. Você leu um versículo hoje e levantava a mão? Você leu um capítulo hoje e levantava a mão? Você leu 10 capítulos hoje e levantava a mão? Você leu um livro hoje da Bíblia? Ele levantava a mão. Quem leu a Bíblia hoje? Quantos versículos você leu hoje? O que você leu hoje? Isso é muito importante. Obrigado. Realmente, o relacionamento pessoal e individual com a Escritura é importante. É fundamental, é extremamente necessário. Mas nós precisamos hoje alertar a igreja para isso. E isso não é mais comum e não é mais uma verdade dentro das nossas igrejas. As pessoas lerem a Bíblia. E uma coisa muito importante também é quando nós ensinamos, ou nós na verdade não ensinamos, mas nós reativamos a mentalidade dos pais de ensinarem as Escrituras para os seus filhos a partir da infância. Porque a igreja, ela tem parte de um processo educacional, mas a igreja não faz todo o processo educacional sozinha. A igreja reforça aquilo que se aprende dentro de casa. A igreja e os púlpitos reforçam aquilo que nós cultivamos durante a semana. Então, o acesso à Escritura, dar às pessoas as ferramentas, mas uma ferramenta direcionada. Também não adianta você dizer para a sua igreja, leia a Bíblia, mas sem dar um direcionamento, sem apontar um caminho, sem dizer qual caminho é seguro para seguir. Porque é o que eu disse, as pessoas podem ir para a internet e elas podem ter diversos caminhos. Então, é preciso que nós, como líderes, tenhamos essa disponibilidade, meu irmão, de ensinar a Escritura. Sabe, de pastores, vou dizer de pastor para pastor. De convivermos com as nossas ovelhas, de nos relacionarmos com elas, para saber do que elas têm como conhecimento, o que elas estão lendo. Para saber realmente quais são os pensamentos. Um dia desse eu tive a triste experiência de sentar com um pastor no seu gabinete, e conversando sobre algumas coisas, ele me disse assim, Fábio, eu confesso que eu estou com uma dificuldade muito grande de entender o que Deus quer dizer para a minha igreja. E eu saí dali assim, angustiado, porque eu não tinha a liberdade suficiente para dizer a esse pastor que ele não convive com as ovelhas dele. Então, quando nós queremos alinhar as pessoas em um propósito, nós precisamos conhecer as pessoas, até mesmo para saber onde elas estão andando. Orientá-las sobre a Escritura, a individual, orientá-las como um púlpito, orientá-las como igreja, como departamento, mas a valorização da Escritura, de novo na vida da igreja, é algo que precisa ser muito importante. Eu não posso terceirizar o meu conhecimento, e eu não posso me contentar com aquilo que o pastor me diz no domingo à noite. Muito boa palavra, uma bênção de palavra, muito bem orientado, inspirado pelo Espírito, mas diariamente eu preciso também ter o incentivo de ler a Escritura. O alinhamento filosófico, ele se conjunta com essa afirmação. Porque o alinhamento filosófico é quando nós levamos as pessoas à mudança de mentalidade e à mudança de coração.
É quando as pessoas, uma vez que têm a mente transformada pela Escritura, elas começam a ter os valores da mente e os valores da vida também orientados pela Escritura. E automaticamente as paixões que surgem no coração são paixões provenientes do entendimento bíblico e do conhecimento de Jesus. Lembra o que Paulo diz em Romanos no capítulo 12? Que nós não podemos ou não devemos nos conformar com o quê? Mas devemos transformar o mundo por onde? Pela renovação do nosso entendimento. Agora, o que é que renova o nosso entendimento? Tem que ser a palavra. E uma vez que o nosso entendimento ele é renovado, mudado, transformado pela Escritura, os valores do mundo não encontram mais espaço, mas os valores do reino tomam a nossa vida. E assim nós alinhamos a igreja filosoficamente. E, consequentemente, como último ponto, nós temos o alinhamento organizacional, onde nós agora começamos a pensar de forma ou de maneira uniforme, onde nós entendemos que há um só propósito, que há um só objetivo e que há um só caminho. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não quero aqui ditar regras de como organizar a sua igreja, mas eu quero dar algumas sugestões de como o tema missões pode ser organizado dentro da sua igreja. Então, se você está comigo aí, eu queria que você passasse comigo para essa página aqui, ok? Porque eu acho que... Qual o número dessa página para mim, Felipe? 43? Ok, então a paginação é igual, porque tem um outro material com a paginação diferente. Se você tem um material, página 43. Quando nós falamos de missões, nós falamos de alguns elementos. Se você não está com a apostila, sem problema. Nós falamos de alguns elementos que são motivação, personalização, aliança estratégica, financiamento, planejamento, alinhamento e informação. Quais desses pontos são mais importantes? Quando a gente fala de cumprir da igreja o papel de servir ao Senhor em missões. O que é mais importante? Alinhamento, planejamento, financiamento, alianças estratégicas, motivação ou informação? O que você acha? Porque, veja, não dá para você estar numa mesma denominação e almoçando com calvinista, se arminiano. Não dá para, porque a polarização até mesmo política acaba influenciando até mesmo a missão da revista da escola dominical. Alguém que escreve uma revista, um ponto de vista, e influencia, né? Então, eu acho que a polarização, principalmente político-partidária, influencia bastante na questão do alinhamento. Como você adquirir alinhamento? Jesus disse que se uma casa se voltar contra ela, um dos fatores que eu vejo hoje é a polarização política partidária que tem dificultado esse alinhamento. Esse é o meu ponto de vista muito bem, isso foi extremamente assistido. Não, verdade. Só preciso aqui reforçar uma coisa, para nós não corrermos em um outro erro também. Quando nós falamos desse alinhamento de visão, é claro que há denominações diferentes e há visões interpretativas bíblicas diferentes. Mas nós não podemos perder a visão de reino. Né? Os meus irmãos calvinistas, eles têm uma interpretação diferente. Eles acham que o céu é para aqueles que foram escolhidos. Mas eu não posso me permitir também a desconsiderá-los como cristãos. Então, é só para ficar claro, porque pode ser um risco também quando a gente fala isso e ficar no subconsciente dizendo, então agora a gente só convive e só pensa como assembleia e o céu é só nosso. Não é isso que eu estou dizendo. Nós como igreja, nós precisamos fazer uma visão de unidade de visão, mas a visão do reino é ampla. E eu brinquei aqui, né, que de manhã eu compartilho com os que são predestinados e à noite eu estou com aqueles que descem fogo do céu. Visão de reino, porque o que nos une é muito maior do que às vezes algumas visões interpretativas. Por exemplo, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, que Deus continua sustentando todas as coisas, e que Deus, na sua infinita graça, enviou Jesus, e que em Jesus nós temos perdão, regeneração e justificação dos nossos pecados. Acreditamos que nós estamos em um processo de santificação no aguardo da glorificação.
E que quando formos glorificados a partir da ressurreição ou do segundo advento de Jesus, nós estaremos todos na glória celestial? Isso é muito maior, porque essa é a pedra fundamental. As outras visões interpretativas que não ferem este princípio são visões interpretativas humanas. E como humanos nós somos falhos. Vou me colocar junto com vocês. Como assembleianos, de vez em quando falhamos na interpretação da Escritura? Sim, porque somos humanos. Os presbiterianos, de vez em quando, falham na interpretação. Os batistas, da mesma maneira. Os reformados e os neopentecostais, da mesma maneira. Então, quando nós temos uma visão basilar, algo que nos alinha como o reino de Deus e que é fundamental e que não fere o princípio maior da Escritura, isso não nos fere no reino. Agora, se eu acrescento um outro livro com uma autoridade tal como a Escritura na minha denominação, aí já me feriu. Aí a gente foge de um princípio. Quando eu começo a defender que não só em Cristo a salvação é eficaz, mas que eu preciso de Cristo e algumas coisas a mais, aí fere um princípio que é base. Aí a gente já não come mais na mesma mesa. Então, só esse cuidado também que a gente precisa tomar. Mas, querido, está corretíssimo. E quando a gente pensa em todos esses pontos que foram mencionados, todos eles como motivação, personalização, aliança estratégica, planejamento, financiamento, alinhamento, informação, todos eles têm o mesmo peso e o mesmo valor quando falamos de missões. Porque se nós não temos planejamento, não adianta termos todo o apoio financeiro do mundo. Porque se nós não planejamos, não há dinheiro suficiente. Porque nós vamos gastar além daquilo que é necessário, ou além daquilo que nós temos. Mas ao mesmo tempo, se nós temos planejamento, se nós temos o financiamento, e não temos a informação correta, onde nós vamos aplicar o nosso planejamento e o nosso financiamento? Então, todas as coisas fazem parte de um todo, e todas as coisas têm um papel muito importante. Se você tem a apostila, você vai perceber que todas essas palavras estão cercadas por 4 palavras iguais. Quais são? Você tem na direita, na esquerda, em cima e embaixo. Oração. Porque quando falamos de coisas espirituais, nós temos que ser espirituais. Nós usamos a habilidade, a capacidade que Deus nos deu, a inteligência e a ciência que o Senhor nos permitiu adquirir, mas sobre a tutela da oração e do direcionamento do Espírito. Nós não alinhamos a igreja como uma empresa. Nós alinhamos a nossa igreja segundo a orientação da palavra e com o propósito de glorificar o Senhor. Estou dizendo isso porque talvez você se assuste com uma frase que eu vou ler aqui, e principalmente pelo autor da frase. Eu vou ler primeiro a frase e depois eu menciono o autor. Eu quero saber se você concorda com a frase ou não. Olha o que diz a frase. Tentar dirigir uma igreja sem um propósito claramente definido é como tentar dirigir um carro na neblina. Tentar dirigir uma igreja sem um propósito claramente definido é como tentar dirigir um carro na neblina. Você até dirige, você até avança, mas muito vagarosamente. Você concorda com essa frase? Quem aqui não concorda? Só para eu saber como é que a gente está aqui. Aproveitar o clima de assembleia aqui, né? E a gente tem essa possibilidade. Essa frase é de um pastor que para muita gente é muito polêmico. Só para a gente entender que nem sempre toda afirmação humana é errada. E por isso a gente convive em unidade pensando na visão do reino. Quem disse essa frase é o pastor Rick Warren, que escreveu Uma Igreja com Propósito, e muita gente tem aversão do que ele escreveu, porque algumas coisas são gritantes. Mas, queridos, é muito importante quando a gente entende essa frase, dentro desse contexto que nós estamos dizendo. As nossas igrejas têm avançado pela glória e para a glória de Deus? Tem ou não tem? Tem. Nos últimos 20 anos, você ganhou uma alma para Jesus na sua igreja? Avançou. Glória a Deus por isso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sabe? Agora, a grande questão é, em 20 anos, as nossas igrejas têm potencial para ganhar mais do que uma alma para Jesus? Sim ou não? Sim. Então, a questão não é que nós não avançamos. A questão não é que nós não estamos progredindo. A questão não é que o nosso ministério não esteja funcionando. Mas a questão é que nós podemos fazer de uma forma muito mais ampla.
pelo simples fato de nós organizarmos algumas coisas e pensarmos de forma mais estratégica. Então, quando a gente fala aqui dessa questão de alinhamento, quando a gente fala sobre essa questão de organizar as coisas, a gente precisa pensar então no seguinte: hoje, quais aqui são pastores de igreja hoje, que estão à frente da igreja? Ok. Pastor, você sabe, o senhor sabe qual a visão que o senhor tem para a sua igreja? Onde o senhor quer que a sua igreja chegue? De verdade. Quantos aqui sabem assim, daqui a 10 anos, eu sei onde eu quero estar com a minha igreja? A mente está tentando, ok. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós sabemos onde nós queremos chegar, nem todos os caminhos são favoráveis. Porque eu vou dizer, se eu quero chegar naquela porta, não é favorável o caminho aqui pela minha esquerda. Eu tenho um caminho muito mais simples aqui à minha frente. Agora, quando eu não sei onde eu quero chegar, todo caminho é favorável. Porque eu vou avançando, eu vou entrando, e se a porta abriu então, aí que eu atravesso. E nós temos ainda o hábito de dizer o seguinte: se abriu a porta, quem foi? Deus abriu a porta. Se a porta aberta é porque Deus abriu. Eu tinha um pastor amigo, eu tenho, né, um pastor amigo, que ele sempre me diz: Fábio, se a porta está aberta é porque Deus abriu. Eu falei: gente, o diabo tem chave de cada porta, né, e de vez em quando ele abre a porta, e se você entra, você está lascado. Mas quando você sabe onde você quer chegar, você sabe então o seguinte: nem todo caminho é viável, nem todo caminho é propenso a agradar a Deus, e nem todo caminho é autorizado pelo Senhor. Agora pense comigo numa outra dificuldade ainda maior. Se nós, como líderes, não temos uma visão de onde nós queremos chegar, como será a cabeça ou a mentalidade da nossa igreja? Pensou comigo, pastor? Se nós, como líderes, não sabemos onde nós queremos chegar, pense comigo nas nossas ovelhas. Porque a Bíblia me diz que a boa ovelha conhece a voz do seu pastor. E a ovelha não é como o boi, que nós vamos atrás e vamos tocando, não é isso? A ovelha, ela faz o quê? Ela segue o seu pastor. Então, às vezes, a nossa igreja não está seguindo em uma ordem, em uma direção alinhada, porque nós também somos meio confusos. E isso é normal. Eu não estou aqui apontando o dedo e nem condenando ninguém, mas estou dizendo que às vezes uma visão estratégica no ministério, um bom planejamento, um bom alinhamento, nos ajuda a avançar e a alcançar objetivos que nós nem sequer ainda imaginamos. Então vamos pensar agora mais especificamente em um outro tema. Quando se fala em missões, a sua igreja tem avançado em missões? A sua igreja tem orado por missionários? A sua igreja tem se relacionado com missionários? A sua igreja tem destacado vocacionados dentro da congregação e preparado esses vocacionados? A sua igreja tem enviado esses vocacionados constantemente para o campo missionário? Poderíamos dizer que o nosso carro-chefe é missões. Então eu acredito que todo ministério ele está dentro dessa meta. E é interessante a gente observar sobre missões em alguns aspectos, né? Por exemplo, nosso ministério é missão transcultural. Sim. Né? Então esse é o foco. Eu creio que a minha igreja ela tem isso aí. Talvez a gente não tenha tido lá um avanço maior, mas o foco dentro da igreja é esse carro aí, é o carro-chefe, é missões. Amém. E missões transcultural, porque eu sempre comento na nossa igreja o seguinte: missão em Jerusalém nós já estamos fazendo. Amém. Né? A igreja já foi implantada, nós estamos batizando, nós estamos evangelizando. Agora nós temos que ter um foco para fora, né? Vencer esse obstáculo. E eu acredito que isso aqui que nós estamos falando, isso aqui é um passo muito grande para que possa abrir melhor a nossa visão. Amém. Porque se nós da mesma maneira também não temos uma visão definida, onde nós queremos chegar com missões, a nossa igreja muito menos. Quando falamos, por exemplo, de povos não alcançados ou missões transculturais, vocês sabiam, por exemplo, que no Nordeste
né? São 9 estados, é a segunda maior região do país, são 50 milhões de habitantes no Nordeste. Nós temos mais de 7.000 comunidades sem nenhuma igreja, de denominação nenhuma. E muitas dessas comunidades sem a presença até da Igreja Católica. Então, quando nós temos um alinhamento e quando nós começamos a pensar estrategicamente, nós começamos até mesmo a entender que missões precisa ser Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Não se pode, né, uma igreja só se dar ao luxo de ter uma só dessas 4 regiões, porque é simultaneamente, a ordem não for, vá primeiro para Jerusalém, ou fique primeiro agora nos confins, ou cuide só de Samaria, não. A ordem foi que nós deveríamos ser testemunhas simultaneamente em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E eu estou dizendo isso porque quando nós não nos alinhamos, às vezes nós estamos emitindo ou enviando esforços demais para uma área, sem alcançarmos outra área. Então, missões transculturais, eu sou apaixonado. Quando eu penso que 1/3 da população ainda não tem acesso à palavra de Deus, e a janela 1040 é a grande centralidade desse povo, eu acho que a igreja tem que enviar milhões e milhões de reais, a igreja tem que enviar centenas e centenas de missionários para esse contexto. Mas eu não posso permitir que dentro do meu país, a minha igreja não se envolva com mais de 6.000 comunidades que não têm a presença de uma igreja. Sabe, eu não posso permitir que o membro da minha igreja não se importe em evangelizar o vizinho que está do lado da sua casa. Porque simultaneamente nós temos a mesma responsabilidade. Então, o alinhamento, ele me ajuda a entender isso. E quando nós falamos então de propósito, quando nós falamos dessa definição que alinha todas as coisas, uma coisa que nos ajuda a pensar de igual modo é quando nós temos uma declaração de propósito. Não de propósito ministerial, mas uma declaração que afirme os princípios que nós acreditamos a partir da Escritura e que nos leve a entender que tipo de ação nós podemos realizar para cumprir esse propósito. Deixa eu dar algumas dicas aqui sobre o que pode ser uma declaração de propósito eficaz para uma igreja. Página 47. A primeira afirmação, uma declaração de propósito, ela tem que ser bíblica. O que a Escritura diz que é o propósito da minha igreja? Sabe, o que a Bíblia afirma que é a função primordial da igreja? O que a Bíblia afirma que a igreja foi instituída com qual convicção ou com qual princípio? Por exemplo, eu poderia dizer que, biblicamente, a igreja foi instituída para socorrer as pessoas que têm carência de alimento. Mas é o propósito da igreja? Não. Nós socorremos alguém em uma necessidade física ou material para cumprir o propósito. Pode ser um caminho, pode ser uma ferramenta. Então, é muito importante entender, então, biblicamente, o que a Bíblia afirma que a minha igreja tem como propósito. A segunda coisa que a gente precisa entender é que uma declaração de propósito, ela tem que ser clara, ela tem que ser concisa, ela tem que ser de uma forma tão simples que os membros da igreja, ou que toda a igreja compreenda. Porque o que eu disse, não adianta só o pastor ter a visão para a igreja, sem que a igreja entenda essa visão. Porque o pastor vai estar esforçando, lutando, mas o pessoal vai dizer assim, pastor está indo para onde? Onde nós vamos chegar? Agora, quando cada um entende, eles vão dizer, o pastor está se esforçando nessa direção, porque ele quer chegar em tal lugar. O ministério tem se focado e direcionado nesse ponto, porque a nossa igreja tem o objetivo de alcançar isso. Então, uma declaração de propósito, quando ela é baseada na Escritura, quando ela é simples, ela é clara, ela é eficaz, ela se torna também transferível. As pessoas conseguem, então, aplicar essa declaração de propósito no seu dia a dia. Se nós dissermos aqui, por exemplo, que o nosso propósito de vida é nós emagrecermos 10 quilos até o final do ano. Eu sei que alguns talvez tenham esse propósito de vida aí, né? Mas se todos nós tivermos esse propósito, como que eu aplico isso no meu dia a dia? É quando eu passo ali na fila do almoço, eu passo uma vez só. Eu não passo duas. É como o irmão do som me disse que ele passou lá na fila do almoço, e ele colocou arroz, ele colocou feijão,
ele colocou aipim ou mandioca, ele colocou farofa, ele disse 4 carboidratos, tudo só num prato. Quem tem o objetivo de perder 10 quilos até o final do ano, o que ele faz? Ele passa, pula todo o carboidrato, come uma carne e a salada e diz, está ótimo aqui. É isso? A declaração de propósito, quando ela é transferível, eu estou usando um exemplo muito simplista, permite que a igreja entenda o seguinte, para que a minha igreja alcance o seu objetivo, eu como membro, eu preciso fazer isso. Eu preciso agir dessa maneira, eu preciso me comportar assim, eu preciso me envolver com isso. Algumas ações começam a ser definidas. E a quarta e última afirmação de uma declaração é que ela precisa ser mensurável. Eu preciso medir os meus esforços. Se eu tenho um objetivo para daqui a 10 anos, pense comigo nisso, é muito importante. Eu tenho um objetivo para 10 anos como igreja. Quando é que eu vou parar para avaliar se eu alcancei ou não esse objetivo? O que você acha, Felipe? No primeiro ano. Porque se eu esperar dos 10 anos, eu vou chegar e dizer assim, poxa vida, perdi 10 anos, errei tudo. Quando nós falamos de uma declaração que é mensurável, é algo que me permite anualmente avaliar e dizer, estou no caminho certo, continuo. Ou peraí, erramos agora. Dá tempo ainda de consertar que nós temos 9 anos pela frente. Uma declaração de propósito, então, ela ajuda a igreja a se organizar e a se manter na mesma direção. Uma declaração de propósito, ela não é um slogan empresarial, não é uma declaração de autoafirmação, não é algo que impõe valores do mundo sobre a igreja, mas é algo que ajuda a igreja a diligentemente medir os seus passos, as suas ações e tomar talvez decisões diligentes dizendo, nós temos que manter o ritmo ou nós temos que mudar de rota. Então, uma declaração de propósito, muitas vezes nós olhamos isso por causa do nicho empresarial, porque muitas igrejas com uma vertente muito modernista usam declaração de propósito. Nós temos, às vezes, uma mentalidade fechada e amedrontada com respeito a isso. Dizendo, se eu coloco uma declaração de propósito na minha igreja, nós vamos mudar e nós não vamos mais ser assembleianos. Não é nada disso. A declaração, quando focada nesses termos, a primeira coisa é o quê? Bíblica. Ela já não nos muda do foco e nem nos tira do foco, porque ela nos mantém justamente na centralidade da Escritura. Ela ajuda todo mundo a entender o seu papel e ela nos ajuda, então, permitir-nos avaliar se estamos certos ou estamos no caminho errado. Alguma dúvida aqui ou pergunta sobre esse tema, antes de nós avançarmos? Diga, querido. Corre, Felipe. Hoje você perde os 10 quilos até o final do ano, num dia só. Obrigado, Felipe. Pastor, é o seguinte, quando o senhor falou sobre o alinhamento, desde o comentário do nosso pastor ali, e que nós estamos nos perdendo no foco, no objetivo, é primordial nós entendermos o que é o reino de Deus. Porque muitas pessoas estão se perdendo, achando que o reino de Deus são só trabalhos acerca da própria igreja. São trabalhos acerca do engrandecimento da organização. E o reino de Deus está dentro de cada cristão. E é o alimento da renovação da mente que vai alimentar este reino para que alcance os outros. Então, o reino de Deus precisa ser mais conhecido de forma melhor, mais clara e simples, como o senhor está falando, para que a igreja alcance o objetivo a qual foi instituída para efetuar aqui na terra. Porque quando Jesus, na verdade, instituiu a sua igreja, ele pensou na igreja universal. Nós é que fomos, no decorrer da história, dividindo a igreja em nichos. Eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista. Nós é que fomos dividindo. A visão de Jesus na implantação da igreja era a visão do reino. Ele disse, é a minha igreja, vocês vão instituir a minha igreja sob essa afirmação. E ponto final. Não estou dizendo que isso seja um pecado. Não é pecado quando nós definimos a nossa linha teológica ou de crença dentro de uma igreja. Mas nós não podemos perder a visão do reino. Então hoje, se eu evangelizo alguém, se eu falo de Cristo para alguém, e a pessoa diz, olha, eu queria frequentar a igreja batista perto da minha casa. Glória a Deus por isso.
Não, mas a minha mãe é assembleiana e eu quero ser da Assembleia de Deus. Deus seja louvado por isso. Olha, não, eu tenho raiz da minha família que é presbiteriana e eu queria voltar. Que você vá, mas a visão do reino precisa ser entendida que eu ganhei uma alma para Cristo e para a glória de Deus. Ok? Os meus parênteses, eles vão acontecer aqui o tempo inteiro, né? É claro que você precisa zelar também pelo desenvolvimento da sua igreja. E se você está trabalhando com alguém, é óbvio que você vai dizer, se alguém te perguntar, para qual igreja eu vou? Você vai dizer o quê? Vem para a minha. Eu estou trabalhando com você, estou caminhando com você, isso é óbvio. Mas a pessoa tem o direito de escolha, e se ela escolher outra igreja, eu vou dar glória a Deus, porque é melhor ela dentro de uma igreja do que ela perdida sem a graça de Jesus. Nesse tema de alinhamento, então, eu posso avançar? Eu quis demandar mais tempo aqui mesmo, para a gente sair com uma cabeça aqui centralizada, então. Tem algumas dicas aqui de como você pode, então, reunir a sua igreja para criar uma declaração de propósito. Deixe-me ler algumas aqui para você entender. Coisa simples. Uma coisa importante, formar uma equipe de líderes e trabalhar em conjunto. Muitos pastores são muito inteligentes. Né? Os homens de Deus, os servos de Deus são inteligentes. E o pastor pode entrar para o seu gabinete, orar a Deus, pedir orientação, abrir a Bíblia e começar a achar textos e mais textos e formular a declaração e dizer, a partir de hoje, essa é a declaração de propósito da nossa igreja. Amém, por isso está correto. Agora, quando você coloca as pessoas dentro do processo de construção, o efeito é outro. Porque as pessoas vão dizer assim, nós entendemos a declaração de propósito da nossa igreja. Sabe, é um processo democrático, mas é um processo de ajuntamento. É quando você diz, vem cá, os líderes de ministério, senta aqui. Talvez você não vai sentar toda a igreja, mas reúne todos os líderes de ministérios, todas as pessoas que trabalham diretamente na igreja, coloca dentro de uma sala e diz, vem cá, vamos achar aqui biblicamente o que a Bíblia fala sobre o papel da igreja. Sabe? E põe o pessoal para ler Bíblia junto com você, e vai lendo, e vai destacando os textos. Mateus diz isso, João diz isso, Apocalipse diz isso, e vai relacionando os textos. Agora, segundo esses textos, nós formamos a nossa declaração. É incrível que eu tenha ajudado algumas igrejas, e com algumas igrejas eu tive, né, a alegria de estar nessa reunião, de formular uma declaração de propósito, e é incrível ver o processo de construção. Porque começa com aquela coisa amarrada, porque um tem uma ideia, outro tem outra, e democracia de vez em quando é cansativo, né? Porque é muito mais fácil quando você chega e diz, gente, é isso aqui, acabou e pronto. E a democracia de vez em quando te leva a ir, voltar, vai e volta. Mas quando acaba e chega no ponto final, o ápice das pessoas dizendo, uau, nós construímos esse negócio. Nós ficamos uma vez em uma reunião com uma igreja, cerca de 1h40. Depois da declaração pronta, eles fecharam a frase, mas estava faltando um sentido. E 1h40 o pessoal ficou debate, e volta. Até que uma irmã que estava ali, já desde o início, quietinha, ela falou assim, posso dar uma palavra? Aí, né, o pastor disse, pode, a gente está aqui tanto tempo. Ela falou assim, se colocar uma vírgula ali depois. Quando colocou a vírgula, e o pessoal leu, o pessoal disse, é isso. Sabe? E a irmã foi para casa dizendo o seguinte, eu coloquei a vírgula. E a vírgula fez todo sentido. Mas o outro disse, mas fui eu que trouxe o texto bíblico. O outro disse, mas fui eu que dei a palavra. E quando então isso saiu, e as pessoas voltaram para a igreja no domingo, e colocaram a declaração no projetor, e quando leram com a igreja, metade da igreja já tinha aquela euforia, porque disseram, nós entendemos o propósito da nossa igreja. E com isso, a igreja absorve com muito mais facilidade. Uma outra coisa importante é quando você então identifica o máximo de referências bíblicas, onde você entende que não é o que nós queremos que a nossa igreja seja, mas é o que a Bíblia determina que a nossa igreja seja. Isso é diferente. Outra coisa importante, uma declaração de propósito, ela não pode ser muito longa. Ela tem que ser uma declaração que todo mundo guarde aquilo na mente, ou pelo menos o conceito. Ok? Então, se você está comigo aí, pula mais uma página. Quantos tem aí o material nas mãos? Levanta só o material para eu ver quantos que eu tenho aqui. São poucos. Na página 48, nós temos assim alguns modelos de declaração de propósito, porque o propósito primário de uma igreja, entenda isso, o propósito primário de uma igreja é glorificar a Deus. Nenhuma igreja existe a não ser para a glória de Deus, porque nenhum de nós existe a não ser para a glória de Deus. Não é isso o princípio da criação?
Deus criou todas as coisas para a glória de quem? Dele. Então a igreja existe para a glória dele. Então, quando nós pensamos em algumas declarações de propósito, olha algumas o que diz aí. Eu vou usar aqui a DGO como exemplo, ok? A primeira declaração diz assim: o nosso propósito na DGO é glorificar a Deus, atingindo pessoas do outro lado da rua, até o outro lado do mundo com a sua verdade e o seu amor, equipá-los para que se tornem seguidores e totalmente entregues a Cristo Jesus. Para você que está sem o material, eu vou ler de novo. E veja comigo se isso seria uma declaração viável para uma igreja de Jesus. Nosso propósito na DGO é glorificar a Deus, atingindo pessoas do outro lado da rua, até o outro lado do mundo, com a sua verdade e o seu amor, e equipá-los para que se tornem seguidores totalmente entregues a Cristo Jesus. Você acha que isso define o propósito de uma igreja? De verdade. Se nós pensarmos aqui, o propósito qual é? Você que está aí com a apostila. Qual é o propósito da igreja? Glorificar a Deus. O restante são ações... Se você quiser dar um intervalozinho, pode dar. Joia. Fechar aqui do intervalo. O restante são as ações que nós realizamos para que o propósito seja cumprido. Então, se uma igreja existe para a glória de Deus, o que ela faz? Ela atinge pessoas, tanto do outro lado da rua, até os confins da terra, ela expressa para essas pessoas a verdade e o amor de Jesus, e ela equipa essas pessoas para se tornarem seguidoras de Jesus. Então, quando nós conseguimos definir um propósito, entendendo que nós estamos existindo para a glória de Deus, é muito simples agora quando nós pensamos em ações. Porque toda ação que a igreja tem, toda ação que a igreja exerce, toda ação que a igreja planeja, ela tem que responder a uma pergunta: isso faz com que Deus seja glorificado ou não? Deu para entender do que é uma declaração de propósito? De verdade. Se eu pedisse você para escrever daí uma declaração de propósito da sua igreja, você conseguiria? Sim? Então nós vamos tomar um cafezinho agora. Enquanto isso, você vai pensar na declaração de propósito. E quando voltar, então, eu vou indicar alguns aqui para me dizer o que você pensaria em uma declaração de propósito para a sua igreja, ok? Então, 5 minutinhos ali. O café está lá atrás, pastor? Só? Beleza. Queridos, então, pensando ainda em modelos de declaração de propósito, vocês me disseram que tinham entendido, que estava fácil, e que enquanto tomava o café, conseguia formular aí na cabeça, né, uma declaração de propósito. Quem aí vai se voluntariar para me dizer, então, como você pensa em uma declaração de propósito para a sua igreja, onde você define que a igreja existe para a glória de Deus e algumas ações que a gente pensa em missões que vão dar como resultado a glória de Deus? Voluntário aí. Nenhum voluntário? Você saiu bem na hora? Eu entendo isso. Então vamos pensar aqui num outro modelo. Na sua página aí 48, você tem um terceiro modelo que diz assim. Vamos usar de novo a DGO aqui como exemplo. A DGO existe para fazer discípulos que fazem discípulos e plantar igrejas que plantem igrejas aqui no Gama até os confins da terra. É uma declaração que cabe dentro de um propósito quando pensamos na real existência, na real motivação de uma igreja em existir? Vocês acham que isso é possível? Então, quando a gente fala de declaração de propósito, não é um bicho de 7 cabeças e nem é uma ação tão mundana, né, que a gente não tenha como usar na igreja. A grande questão é o propósito, aí vou entrar aqui no trocadilhos, é o propósito que se usa a declaração de propósito. Se eu quero formular uma declaração de propósito que me leve para uma visão empresarial, eu vou usar. Mas se eu crio uma declaração de propósito estipulada e estabelecida com fundamentos bíblicos que revelam a real existência de uma igreja, ela se torna uma declaração que glorifica o nome de Deus. Então, isso é só para a gente desmistificar algo que é tão, às vezes, fechado da nossa mente, quando a gente fala de trazer, então, uma declaração que dê um norte para a igreja e que permita as pessoas caminharem numa mesma direção. Posso seguir para o próximo tema ou querem ainda tirar alguma dúvida sobre esse tema, declaração de propósito? Posso avançar?
Sim, minha irmã. Eu não ouvi, irmã. Mas o que especificamente? Sobre formular, ok. Quando a gente pensa, então, nessa questão de formular, e nós falamos sobre aqui alguns princípios básicos, um deles é ter a fundamentação na Escritura, reunir um grupo de pessoas, e principalmente liderança da igreja, para discutirmos o assunto, explicar o que é uma declaração, e ao mesmo tempo pensarmos juntos sobre uma declaração. A declaração ela tem que ser concisa, tem que ser algo que, no máximo 30 palavras, sabe, para não ficar uma coisa tão grande. A declaração ela tem que ser preparada de uma maneira simples, que o doutor na igreja consiga entender, mas que uma criança na igreja também entenda o seu conceito. Porque quando uma declaração ela expressa de forma simples o conceito pelo qual nós vivemos, isso permite os membros da igreja fazerem uma avaliação da própria vida. Porque quando eu digo aqui, nesse modelo que nós lemos agora, que é uma comunidade onde existe para fazer discípulos que fazem discípulos. Se a minha igreja, ela existe para fazer discípulos que fazem discípulos, o membro da igreja pode dizer o seguinte: eu estou cumprindo com o propósito da minha igreja ou não? Ele vai dizer, se eu não tenho evangelizado, discipulado ninguém, ele vai entender o seguinte: eu não estou ajudando para que o propósito da minha igreja se cumpra, eu estou fora desse contexto. Com isso também, o ministério da igreja consegue avaliar. Você pode pegar um grupo de homens, um grupo de jovens, adolescentes, de mulheres da igreja, os ministérios, e dizer, vem cá, todas as atividades, todas as ações, toda a movimentação que o seu ministério faz, isso está gerando discípulos? Não, nós estamos fazendo muita atividade, tem muita ação, tem muita coisa, mas não está gerando discípulos. Então está fora do propósito e não está ajudando a igreja a alcançar o seu objetivo. Então, a declaração de propósito, ela tem uma força tão grande que ela consegue colocar os ministérios em uma mesma direção. Deixa de novo aqui eu falar de um contexto fora, de Brasília, e aí eu não sei se isso acontece com vocês. Muitas vezes, os ministérios dentro da igreja, eles competem um com o outro. Eu não sei se isso é uma realidade aqui de Brasília, mas no Sudeste isso acontece muito. Os ministérios, eles, sem perceber, eles acabam se competindo. E diz o seguinte, mas por que o fulano tem essa data e o meu ministério não tem? Por que esse ministério recebeu uma verba da igreja de tanto e o meu não recebeu? Por que o ministério tem 2 programações no mês e o meu só tem uma a cada 3 meses? Eu não sei se isso é realidade aqui. Isso é realidade lá no Sudeste. Agora, por que às vezes isso acontece? Ou às vezes isso acontece no subconsciente. Há um certo ciúme, há uma certa pretensão de dizer, o pastor prefere mais o ministério das mulheres que do ministério dos homens. Sabe, as crianças têm muito mais investimento do que o nosso ministério. Tem uma certa, por quê? Porque não entenderam ainda qual é o propósito maior. Porque se todas as coisas são para a glória de Deus, o que os homens fazem e o que as mulheres fazem, isso se une no mesmo propósito. A declaração de propósito, ela acaba com essa competitividade e ela nos leva para um meio comum. E ao invés de haver competitividade, eu vou pensar o seguinte, o que o meu ministério pode fazer para me unir com o seu ministério e juntos nós alcançarmos um resultado maior? É diferente quando os jovens vão fazer um acampamento, Aí as irmãs, elas vão ser intercessoras no período do acampamento. Os homens vão se dispor a levar os jovens e ser carona, e ao mesmo tempo 2 ou 3 ficarem para ajudar. Sabe, a consciência começa a mudar, porque eu vou dizer o seguinte, os jovens estão no acampamento para a glória de quem? De Deus. Então, se nós oramos por eles, nós ajudamos os jovens a manifestar a glória de Deus. Se os homens servem como motorista, fazem o churrasco, preparam o almoço, eles estão contribuindo para a glória de quem? De Deus. A declaração de propósito ajuda a igreja a avançar em uma mesma direção. Por isso que nós lemos lá no início, que quando nós não temos uma declaração definida, é como dirigir na neblina. Porque às vezes a igreja avança, mas assim o ministério está puxando para um lado, para frente, e o daqui puxa também. E aí nós ficamos divididos.
Mas quando todos focam no mesmo caminho, nós avançamos com muita rapidez. Ok? Fábio. Aqui, Felipe. Visão de conjunto. Houve um ano que eu fiz um teste, né, do individual e do conjunto, para ganhar almas para o Senhor. E eu percebi que essa questão desse conjunto é muito mais difícil do que o individual. Eu lembro assim que uma pessoa individualmente ela ganhou mais almas para o Senhor do que um grupo de pessoas ganhando almas. Então isso aí é algo assim que eu ainda estou trabalhando para tentar ver a possibilidade de estar com essa união. Sim. E o que a gente pode fazer para quebrar esse lado aí? Né? Porque eu acredito que a igreja ela precisa trabalhar em conjunto. Sim. Né? Tem que trabalhar em conjunto, porque eu acredito que se a gente alinhar dentro desse propósito, nós teríamos um resultado muito maior do que você trabalhar sozinho. Nós temos aí, pastor, duas questões. O evangelismo relacional, esse evangelismo individual, ele se torna ele é uma ferramenta muito mais poderosa de alcance do que o evangelismo que depende de um departamento. Então, não estou falando ainda de unidade, estou falando de ferramentas de evangelismo. Quando nós saímos no propósito de nós evangelizarmos uma pessoa, e depois ganharmos outra, e ganharmos outra, e ganharmos outra, nós começamos a agir intencionalmente para que isso aconteça, e automaticamente isso tem um efeito muito maior a longo prazo do que quando nós dependemos do departamento de evangelismo da igreja. Então são dois aspectos diferentes, porque eu vou esperar que o departamento marque uma ação, que o departamento faça uma programação para que eu me una ao departamento, mas o evangelismo pessoal e intencional todos os dias eu faço. Então, ao invés de eu fazer 3, 4 vezes no ano, eu faço 365 dias no ano. Então, isso potencializa o alcance da igreja. Esse é um aspecto. Agora, o grande problema é quando eu tenho um membro que avança, mas a igreja toda fica para trás. A unidade me faz, às vezes, dar 2 passos atrás, para que eu motive outro irmão a caminhar comigo. Então, nem sempre o nosso desejo ou a nossa intenção tem que ser fazer com que toda a igreja corra e empurrarmos a igreja. Mas, às vezes, o conselho para consertar a unidade é darmos um passo atrás e andarmos na mesma condição que o mais fraco e o mais lento está andando. Porque isso me mostra o que a Bíblia diz, que aquele que é mais forte deve fazer do que com o mais fraco? Ajudar. Então, se eu estou tão bem espiritualmente e com uma visão tão ampla do reino, eu não posso caminhar sozinho. A visão de reino não me permite ir à frente, mas a visão de reino me faz voltar e dizer: meu irmão, vem cá, qual é a sua deficiência? Então deixa eu te ajudar a avançar aqui e nós vamos caminhar juntos. E a declaração de propósito, ela normatiza, porque ela coloca um parâmetro para todo mundo. E quando eu tenho uma declaração, eu consigo então vislumbrar se o irmão está à frente e se eu estou atrás. E o líder vai conseguir então ter um parâmetro para dizer por que esse irmão avança e esse ainda não. E pode nos colocar em unidade. E justamente, estrategicamente, dizer para o irmão que está à frente o seguinte: olha, eu queria que você agora caminhasse junto com o Fábio, para que você ensinasse o Fábio as mesmas estratégias, as mesmas ações e o mesmo envolvimento que você tem vivido. Agora, se eu não tenho uma declaração, algo que normatize, algo que venha regulamentar o movimento ou a ação da igreja, eu não consigo nem saber quem está à frente e quem está atrás. Então, eu, pastor, entendo que a declaração, ela me ajuda a transformar essa consciência de unidade. Porque ela, como nós dissemos lá no início, ela consegue mensurar resultados. E se o resultado do irmão é muito maior que o meu, talvez eu esteja com uma deficiência em algumas ações. E aí o pastor tem como, então, unir os dois e dizer: deixa eu equilibrar aqui e colocar os dois em conjuntos. Pastor Fábio,
O senhor falou aí de departamentalização, e essa visão não é minha, é de um professor, mas eu concordo com ela. Ele disse que a Igreja de Jesus, o departamento de missões, não deveria caminhar como um departamento. Ele deveria ser a junção de todos os departamentos da igreja. E faz sentido, porque, como o senhor disse ali, se eu estou preocupado em missões, mas se o outro está preocupado com o departamento dele, a visão, o propósito da igreja não vai ser alcançado. Ou pode até ser alcançado, mas com uma lentidão, com um embaraço. E aí, essa visão eu achei fantástica e eu concordo com ela, e é exatamente isso que o senhor está pontuando. Esse é o próximo tópico que a gente vai falar, quando a gente pensar em como desenvolver a mentalidade missionária na igreja. Porque, não que nós estejamos errados, mas culturalmente nós aprendemos, há muitos anos atrás, a dividir ou separar a igreja por departamentos. E essa visão de departamentalizar a igreja, isso acabou gerando não uma eficácia para que os departamentos ganhassem força, mas acabou gerando essa divisão. E eu digo o seguinte: se não é do meu departamento, não é minha responsabilidade. Então, quando a gente desenvolve uma declaração, e a declaração ela cria uma regulamentação dizendo: é para isso aqui que nós existimos, e nós existimos exercendo essas funções. Então, o segundo passo é justamente colocar esta visão em cada ministério. Então, a proposta não é nem acabar com ministérios ou acabar com departamentos, mas é trazer a visão missionária para dentro de cada ministério, de cada departamento. Porque se cada departamento ou ministério continuar com a sua força, mas entendendo o seu propósito, ou se unindo ao propósito da igreja, nós vamos ter a mesma visão e caminhamos no mesmo objetivo. Você queria falar alguma coisa antes, Felipe, ali? Sim, é porque a irmã aqui perguntou qual é a maneira mais correta que a gente chega a essa declaração, e aí aqui na página 49, só para quem quer ter um pouco mais de direção em relação a isso, na página 49 do nosso material tem um exercício aqui que a gente faz, são alguns passos que a gente segue para que a gente chegue nesse resultado na nossa declaração, né, de propósito. Se você vai na página 47, tem as orientações de como fazer. E na página 49 você tem, então, forma de você colocar em prática. Então, a primeira orientação aí é: reúna uma equipe da sua igreja. E a partir daí você segue aqueles passos. Então, tem aí uma maneira de você colocar isso em prática aí na sua igreja depois. Queridos, a gente precisa avançar então. Vá comigo para a página 50, você que está aí com a apostila. A vantagem de você ter do material é que depois você consegue, né, em casa, ir rascunhando isso novamente e aí reforçando. A gente vai falar então de mentalidade missionária. Mentalidade missionária é quando nós conseguimos desenvolver na igreja a consciência de que missões não acontecem em um período determinado. Não é o período da campanha, não é o período da conferência, não é o mês de missões, não. Mas missões, ela acontece anualmente, semanalmente e diariamente na vida da igreja. Porque se nós desassociarmos missões da igreja, nós estamos desassociando o propósito maior, que é glorificar a Deus. Porque se para glorificar a Deus eu preciso levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo, como que eu posso tirar missões do meu calendário, missões da minha atividade? E aí nós temos então algumas orientações sobre mentalidade missionária. Então, se você vai no final da página 50, você tem, é um plano que acontece o ano todo, é um plano participativo e é um plano integrado. Participativo é quando a gente permite, então, que a igreja reflita no coração de cada membro e no coração de cada ministério ou departamento o tema missões. É quando nós organizamos um calendário de atividades anual, é quando nós temos o nosso planejamento, onde missões não está desassociado, onde missões faz parte e missões é o objetivo principal. Eu continuo realizando as coisas que eu faço. Por exemplo, nós fazemos... sua igreja faz encontro de adolescentes? Ou de jovens? Faz. A igreja continua fazendo encontro de jovens e de adolescentes. Mas qual é o propósito maior? Qual é o propósito maior da igreja? Glorificar o nome de Deus. E qual é a ação que mais glorifica o nome de Deus?
Trazer vidas. Então, quando eu faço um congresso, quando eu faço uma reunião, mas o objetivo daquela reunião é que aquela reunião resulte em vidas ganhas para Jesus, nós cumprimos o propósito. Uma escola bíblica dominical fere o propósito da igreja e o propósito bíblico? Não. Agora, eu não posso permitir que a escola bíblica dominical se torne um fim em si mesma. E a gente vem e treina e aprende. Tá, e aí? Só o aprendizado e só a informação glorifica o nome de Deus? Ou se eu pegar toda a informação, todo o aprendizado e colocar em prática para que almas sejam ganhas, isso não glorifica o nome de Deus? Então, a mentalidade missionária é quando a gente vai trazer, então, a consciência para a igreja, para os departamentos e para cada membro que nós temos uma missão acima daquilo que nós estamos fazendo. E a missão é glorificar a Deus. Vá comigo para a página 51. Nós temos, então, qual é o processo de implementação de um plano de mentalidade missionária. Ele está dividido em 3 coisas: educação missionária, exposição missionária e experiência missionária. Educação missionária é quando nós trazemos a partir do ouvir, é o processo educacional. É quando você usa o púlpito, é quando você usa a escola dominical, é quando você usa encontros, é quando você traz as informações e ensinamentos bíblicos, é quando você educa a igreja acerca do que a Bíblia diz sobre missões, de como nós fazemos missões, de qual é o propósito com missões, de quais são os resultados quando uma igreja não realiza missões, qual é a responsabilidade que cada um tem dentro do papel ou do conceito de missões. Educação é o processo de ensinamento, é o processo chato e duro, porque ele é repetitivo, né? Você fala disso um dia, você fala disso outro dia, e daí a pouquinho a pessoa pergunta, mas como é que eu faço sobre isso? Aí você fala de novo, você educou o filho, você sabe como que é, e de vez em quando você fala, e o filho diz, não vou fazer isso não. Aí você chama para si, você põe o filho de novo, você diz, tem isso, e ele diz, mas eu não quero não. Ou quando você vira as costas, o filho faz o contrário. O processo educacional de missões em uma igreja é quando incansavelmente você ensina. Quantos anos aqui, pastor? Quantos anos aqui? 30? O senhor já falou de missões algumas vezes? E ainda tem gente que não entendeu? Acontece. Processo educacional é duro. Os seus filhos têm quantos anos? E tem coisa que ele até hoje não entendeu? Processo educacional é para a vida inteira. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Se nós educamos os nossos filhos a vida inteira e tem coisas que eles ainda não entenderam, imagina se nós educarmos a igreja uma vez por ano. Falarmos de missões só em um mês no ano. E não trazermos esse processo à luz todos os dias para que as pessoas entendam. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos avançar vagarosamente em missões. É um passo para frente, 2 para trás. 2 para frente, 1 para trás. E quando a gente percebe, a gente está no mesmo lugar a vida inteira. Então, o primeiro processo, educação. E educação se dá por quanto tempo? A vida inteira e todos os dias. Segunda coisa, exposição missionária. Não é mais apenas o ouvir, mas é o ouvir e ver as coisas. É quando nós ensinamos, mas quando nós trazemos um missionário e dizemos, vem cá, relata aqui a sua experiência. Permita as pessoas ver como foi no campo. É quando a gente faz, hoje em dia, tanto recurso, né? A gente faz uma videoconferência, nós estamos aqui e põe o sujeito aqui no telão, lá no Japão agora, para ele mostrar como que está sendo a experiência no Japão. É quando nós fazemos vídeos, é quando as pessoas vão ao YouTube, é quando as pessoas usam agora a internet como um recurso vivo e um recurso bem direcionado. É quando nós permitimos que as pessoas entendam agora também de forma visual. Se você mudar aí a sua página comigo, você tem várias orientações sobre o que é um processo de experiência. Visitas de missionários na igreja, exibição de vídeos, dar ênfase em missões em eventos já existentes, isso é muito importante. Adotar uma etnia não alcançada, por exemplo, nós falamos aqui, né, de países não alcançados. Qual é o país não alcançado que você lembra? Um só. Irã, Coreia do Norte, Eritreia, Iraque, Senegal e tantos outros. Agora, a sua igreja ora constantemente por esses países. Estou falando constantemente. Culto terça-feira a gente ora por esse país.
Encontro quarta-feira, a gente ora por esse país. Reunião administrativa no sábado à tarde, a gente ora por esse país. Culto da escola bíblica dominical de manhã, a gente ora por esse país. À noite, a gente está orando por esse país. Ou é algo que acontece esporadicamente? Porque o processo educacional, quando unido com o processo da experimentação, isso amplia a nossa capacidade. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A oração é a ferramenta mais poderosa de mobilização da igreja. Porque quando nós oramos por algo, Deus nos levanta como resposta para a nossa oração. Então, é muito importante a gente entender que a igreja precisa ser envolvida na oração por missões. Então, não é perder tempo quando no culto de domingo à noite, que é o nosso culto mais concorrido, a gente separa 5 minutos para oração. Aí você diz, mas você separa 5 minutos do culto, vai quebrar o culto. Não. Você está potencializando a igreja de se envolver. Sabe? A gente ri porque isso é uma verdade dura, né, nos nossos ministérios às vezes. Sabe? A gente quebrar um protocolo, ou quebrar uma liturgia que a gente tem formulada. Mas o processo de mobilizar a igreja, ele é desconfortável. Estava falando com o Felipe hoje ali, falei, Felipe, mudança de cultura na igreja é desconfortável. Porque nós estamos acomodados. É confortável a gente fazer hoje o que a gente já faz há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, quando você muda alguma coisa, isso incomoda às vezes. Só que se é preciso nós mudarmos para avançarmos, é melhor mudar agora do que esperar mais 10 anos e a gente dizer, poxa vida, perdemos mais 10 anos. Então você tem aí, né, adotar uma etnia não alcançada, dar oportunidade para os que foram em viagens missionárias, dê o testemunho. E não só viagem missionária transcultural, mas o sujeito saiu daqui e foi participar de um dia de evangelismo lá no Nordeste. Deixa ele vir no culto e diz, conta aqui. Mas é óbvio, pastores, eu entendo a preocupação de vocês e sempre foi a minha. O que o sujeito vai dizer? Fala para ele, meu filho, vem cá, me conta o seu testemunho primeiro. Deixa eu ouvir o que você viveu. Deixa eu ouvir se a sua experiência é uma experiência que vai glorificar a Deus ou se vai escandalizar a minha igreja. Dependendo da experiência que escandaliza, é até bom contar, dizendo, está vendo? Não é isso que você tem que fazer no campo missionário. Aí você aproveita e prega a mensagem de exortação, dizendo, não é isso que eu estou ensinando há 20, 30, há 50 anos. Mas é importante que as pessoas percebam que missões não é para um grupo seleto. Missão não é para quem tem muita capacidade, não é para quem tem muito dinheiro, não é para quem é muito crente. Missões é para mim e para você. Para gente igual nós, que o joelho treme quando a gente se vê frente à dificuldade. E quando você olha assim, diz, uau, é mais um desafio, e você fica preocupado, você diz, Senhor, só o Senhor para fazer. Missões é para nós que nos entendemos que somos incapazes, porque o que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, quanto mais eu permito que as pessoas da igreja percebam que elas podem se envolver em missões, mais eu consigo mobilizar a minha igreja para missões. Então, eu trago aqui o doutor fulano de tal, diga, esse aqui era missionário, você vai dizer, mas isso é só para doutor. Mas eu trago o Fábio aqui e vão dizer, é para todo mundo. Porque se eu vivi 2 anos na África, qualquer um aqui pode viver. Porque o que eu apanhei lá, você apanha também. E eu sobrevivi, você sobrevive também. E ponto final. Entende? Então, trazer às pessoas a experiência de ver agora missões acontecendo é uma possibilidade. Aí você usa artes, usa dança, usa encenação. Há tantos meios para que as pessoas experimentem ainda aqui. A questão está aí na sua página 53, da experiência missionária. Então, nós falamos de 3 coisas: educação, exposição e agora a experiência. Queridos, eu não conheço ninguém que viveu uma experiência missionária e que voltou a mesma pessoa. Ele pode até voltar para a mesma vida, mas ele volta consciente de que ele pode oferecer muito mais no reino. Sabe? E quando nós falamos de experiência missionária, de novo eu enfatizo, não é só missões transculturais. Seria ótimo se todos nós pudéssemos ter uma experiência de uma viagem transcultural. Mas há muitas experiências transculturais aqui no Brasil. Eu tenho ido muito agora ao Nordeste, nesse ano. E olha, é uma outra cultura. Há comidas que na África eu comi que são muito mais agradáveis aos olhos do que algumas comidas do Nordeste.
Quem já viu um bucho de bode sendo aberto na hora de uma boa buchada quente, sabe o que eu estou falando. Não é isso? Quem chega na casa de alguém que está preparando a buchada de bode, você já sente de longe o odor. Você diz, meu Deus, hoje tem a buchada. Não é mais ou menos assim? E tem gente que ama aquele negócio. Ah, sabia. Vai ter um nordestino aqui que vai dizer, isso é de Deus. Isso é melhor do que maná, né? Sempre vai ter um. Na África me foi oferecido comer cérebro de carneiro cozido. E eu falei, misericórdia. Aí chego eu em Nova Russas, no Ceará, a gente conversando sobre isso, o pessoal fala, ah, pastor, isso é experiência transcultural, nada. Aqui a gente paga R$15, vai no boteco ali, a gente come cérebro de bode cozido, e é uma delícia. Vamos lá? Eu falei, de jeito nenhum, eu rejeitei na África, vou rejeitar aqui também. Sabe, experiência transcultural é em qualquer lugar. Mas quando você leva alguém para uma experiência em missões, ninguém volta ao mesmo. As pessoas voltam entendendo da sua incapacidade, da sua pequenez, da necessidade de uma vida com Deus, da necessidade de dependência, da necessidade de se permitir ser um instrumento. Isso muda a nossa igreja. Eu quisera ser pastor de uma igreja em que todos os membros tivessem uma experiência missionária. Porque você teria uma igreja missionária. Então, a igreja, ela pode promover dias de ações missionárias, ela pode promover viagens de curto prazo missionário. Um exemplo aqui, quantos aqui tiram férias uma vez por ano? E você faz uma viagenzinha nas suas férias? Sabe, você junta dinheiro um ano inteiro para dar um passeiozinho? 30 dias? Faz o seguinte, viaja 20 para turismo. Para onde você já planejou ir, vai lá fazer turismo. 20 dias de turismo. Aproveita tudo que você tem que aproveitar. Separa os 10 dias últimos para uma experiência missionária. Onde você está fazendo turismo? Eu vou agora para Jericoacoara, né? Vou curtir aí o Caribe brasileiro. Bênção de Deus. Fica 20 dias lá. Fica queimadinho, aproveita, toma muita água de coco, mas depois sai para o interior. Faz contato com o missionário e diz, eu quero passar 10 dias aí na sua cidade com você. Eu quero te ajudar aí no trabalho missionário. Eu quero conhecer sua realidade. Você não vai deixar de ter férias. Mas você volta das férias entendendo o seguinte, há duas realidades no mundo. Há uma realidade de mundo que todos nós queremos e há uma realidade de mundo que nem todo mundo quer. Então, a experiência missionária, quando incentivada e quando motivada na igreja, isso gera mobilização e gera unidade, pastor. Porque todo mundo começa a ver o seguinte, o negócio é duro. Sabe? E eu não posso desprestigiar quem está fazendo. Na verdade, eu preciso me unir com quem está fazendo se eu não tenho condições de fazer. Educação, exposição e experiência, ok? Se você está com o material aí comigo, então, pule uma página a mais. Você tem aí na página 54, um quadrozinho, esse aqui, e você tem dividido aí ministérios ou áreas dentro da sua igreja, e você tem aí outras colunas. Uma coluna é educação missionária, não é isso? A segunda coluna é exposição missionária. E a terceira coluna, experiência missionária. Pense comigo aí, você que é pastor e você que é líder. Quando a gente fala aí do ministério de música, que tipo de atividade o ministério de música pode realizar quando falamos de educação missionária? Como que você pode reunir todo o ministério de música da sua igreja e dizer, eu vou ter um momento de educação missionária agora com o meu ministério de música? Me dá uma sugestão. Mas que atividade eu posso fazer para que o meu ministério de música entenda isso? Poderia ser feito Som. Oi. Eu acho que poderia ser feito um musical, um teatro, com músicas cristãs de outras culturas, outros lugares, onde a gente poderia aproveitar a oportunidade para falar da obra missionária. Sim, sim. Boa. Hoje eu estava na mesa do almoço ali, ouvindo os pastores conversar sobre as experiências de ser convidado para uma igreja e sobrar 10 minutos para pregar, né? Porque a música ganhou o culto inteiro. Nós estávamos em Moçambique e estava comigo um pastor, também chamado Natanael, só que lá de Santos, em São Paulo, da Baixada Santista, e ele é de uma linha muito conservadora e de uma igreja bem tradicional. E chegou lá, fomos para o culto.
E culto na África é África, né? E o pessoal começou a cantar. E o pessoal cantou. Mas sempre, o pessoal cantou umas 2 horas direto. E das 2 horas que eles cantaram 3 músicas. Sabe, 2 horas que tem, canta e dança, canta e dança, canta e dança, canta e dança. E depois deu a palavra para o pastor pregar. Ninguém disse para ele quanto tempo. Porque na África, se você tem 3 ou 4 horas de culto, amém por isso e vai embora. Ele, com cultura brasileira, ainda com a nossa cabeça, ele pregou 20 minutos, acabou o culto e tal. No outro dia, fomos fazer uma avaliação do primeiro dia de experiência missionária, e o pastor moçambicano estava junto com a gente lá. Ah, meu irmão, o pastor Natanael pediu a palavra, não é o pastor Natanael aqui, pediu a palavra, e descascou o pastor. Porque é um absurdo que a sua igreja cantou 2 horas, e não sei o quê, e minha mãe descascou a igreja. E o pastor, quietinho, ouvindo, na hora que ele acabou, o pastor falou assim, eu posso falar? Ele falou, pode. Ele falou, olha, aqui nós cantamos porque as pessoas da minha igreja não sabem ler e elas não têm Bíblia. Então nós cantamos versículos bíblicos para elas decorarem e aprenderem a Escritura. O senhor me desculpa, mas é a única forma que nós temos. O pastor fez igual vocês, não sabia onde enfiar a cara, sabe? Ele falou, não, amanhã a gente podia cantar às 4 horas, né? Enfim. Então, quando nós trazemos, por exemplo, para o nosso contexto de músicos, o entendimento de que a música pode trazer a palavra de Deus, quebrantar o coração das pessoas e levar as pessoas a glorificar a Deus, é uma educação missionária. Então, não é desassociativo quando nós pensamos em educar missionariamente a nossa igreja. Pense comigo agora em um outro contexto, vamos para um outro ministério aqui. Vá comigo aí para a Escola Bíblica Dominical, e pense comigo em uma atividade agora de exposição missionária. Como que eu posso usar uma atividade de exposição missionária dentro da Escola Bíblica Dominical? Essa está mais como educacional, porque eu vou trazer um ensino, uma educação de como missões veio para o Brasil. Mas como que eu posso expor as pessoas a um contexto missionário dentro da Escola Bíblica Dominical? Você é missionário. Mas que tipo de atividade ainda? Trazer um estudo de um país. Sim. Então eu posso trazer, por exemplo, alguém caracterizado, e na escola dominical eu posso preparar, junto com a escola, um café da manhã, de acordo com a cultura daquele país. Isso é uma exposição. Não é um café para encher a barriga de ninguém, mas eu preparo, por exemplo, um café da manhã romeno. E em casa eu cozinho pelo menos uns 10 pés de frango, mas bem cozidinho mesmo, pé de frango já é uma delícia, né? Então você cozinha bem, aí você pega aquela gordura que sobra ali, né? Aquela, como é que chama? Colágeno, né? Que solta daquilo. Você põe na geladeira, numas vasilhinhas menores, com o pé de frango dentro. E aí de manhã você traz aquilo para o pessoal comer. Aquela gelatina gelada de colágeno com pé de frango cozido. Um café da manhã romeno. Ninguém vai querer comer até encher a barriga. Mas o sujeito precisa ter uma exposição dizendo, é isso que se vive em uma outra cultura. Então, não é necessário nós acabarmos com o que fazemos. A proposta de alinhamento, a proposta de trazer uma visão unificada para missões, de colocar missões em todo o contexto, é quando, a partir de uma simples experiência dessa, você agora vem com a palavra e você ensina sobre missões, você motiva as pessoas a viver missões, a orar por missões e a participar como igreja de missões. Então, isso vai ajudando as pessoas a ter um entendimento maior. E deixa eu dar aqui um último exemplo, quando a gente pensa aqui, ministério de terceira idade, quando a gente pensa em experiência missionária. O que eu posso fazer com a terceira idade da igreja para eles terem uma experiência missionária? Isso é simples. Fazer um dia com Deus, onde a gente possa expor o tema missionário para esse grupo. Aí é educação, você está expondo o tema, experiência. Geralmente o pessoal da terceira idade já é aposentado, né? Dá para fazer uma viagem para uma visita a um campo missionário, por uma temporada breve, para eles viverem um pouco da cultura lá, pessoalmente. Há muitos idosos na nossa igreja, muitos,
que são missionários frustrados. Tiveram chamado na juventude, não responderam inicialmente, depois se casaram, a vida foi se comprometendo, as coisas foram acontecendo, e se você conversa, há muitos frustrados. Quer reavivar e reacender a chama desse pessoal? Enche um ônibus de terceira idade. Ou enche um avião, leva para passar uma semana tendo uma experiência missionária. Oi? Vai nos ribeirinhos, aqui talvez, ao entorno aqui, tem comunidades que dá para a gente ir passar um final de semana só? Sabe? Ou aqui, cadê o pastor aqui que vai... Cadê o pastor cantor? Cadê o pastor que cantou aqui mais cedo? Da Paraíba. Já voltou para Paraíba. Está lá o paraibano. Junta aqui, enche um ônibus aqui da terceira idade. Leva lá para Paraíba. Vai passar uma semana lá com o pastor. Ninguém vai fazer buraco, não vai bater concreto, não. Sabe, o pastor está precisando disso lá, mas não é isso não. Leva lá para Paraíba. Passa uma semana lá com o pastor, evangelizando, arrebanhando, ensinando e discipulando a comunidade. E disse para ele, pastor, nós não aguentamos mais fazer fundamentação, não. Fundação não é com a gente, mas nós vamos deixar a fundamentação da palavra com muita gente aqui para o senhor levantar aqui o edifício espiritual. Você volta com um ônibus de gente motivado. Você vai trazer vida para um monte de velhinho da igreja que vai dizer, gente, eu vivi a experiência missionária. E isso empolga a igreja, isso contagia, isso inflama a igreja. Então, quando a gente fala de mobilização e de alinhar, a gente não está falando de nada que é secular, não. Nós estamos falando de usar estratégias inteligentes, de maneira consciente, para alcançar o objetivo que a gente precisa. Ok? Dúvidas sobre isso aqui? Que eu preciso avançar com vocês. Não? Depois, tudo que vocês precisarem sobre esse assunto, o Felipe está ali pronto para responder, está aí para caminhar com vocês. Passa comigo então para a estratégia 3, quando a gente fala aqui de um tema que é conhecido e de um tema que a gente vai falar assim, a gente já faz, que é a oração. Só que nós vamos falar de oração estratégica. Tem um outro material aqui, deixa eu só mostrar para vocês para aguçar e depois a gente põe doce na boca da criança e depois tira, né? Ontem a gente falou aqui sobre algumas ferramentas e uma das ferramentas que nós temos utilizado no processo hoje de caminhada com a igreja é esse material aqui que chama Sentinelas de Oração. O Sentinelas de Oração tem um propósito: tirar a visão da igreja da oração como apenas resposta para a necessidade pessoal e levantar a igreja para se tornar intercessora, como a ferramenta mais eficaz para alcançar nações. Há uma frase de um missionário que ele diz que muitos missionários não alcançarão países com seus pés, mas alcançarão com seus joelhos. Então, quando a igreja se coloca como intercessora pelos não evangelizados, pelos não alcançados, a igreja ela é mobilizada. O reverendo Dick Ishmael diz que a medida em que a igreja é mobilizada na oração é a mesma medida em que a igreja é mobilizada para a ação evangelizadora. Porque se a igreja não ora estrategicamente por evangelismo, por missões, por almas não alcançadas, por países perseguidos, a igreja não se envolve nesse contexto. Então, quando a gente fala de oração estratégica, nós estamos falando realmente de direcionar a oração, de ter da nossa igreja pessoas que intercedem, de ter nos nossos momentos de culto, seja eles quais for, momento de intercessão em prol de missões. Mude comigo aí para a sua página de número 56. Quando nós falamos de oração estratégica, olha o que nós falamos. A oração é a pedra angular da missão. A oração é o principal instrumento para alinhar o coração dos homens com o coração de Deus. E quando nós pensamos orações específicas, respostas concretas e adoração genuína. Porque se nós não oramos estrategicamente por algumas coisas, nós nunca vamos saber se as respostas foram concretas. Quando você ora, por exemplo, aqui foi mencionado o Irã. Como que você ora pelo Irã? Se você não conhece a cultura, o contexto do Irã. Como que você ora pela igreja no Irã, se você não conhece os pastores e os membros da igreja no Irã? Como que nós oramos pelo trabalho missionário no Irã, se nós não sabemos as dificuldades ou os avanços que os missionários estão tendo no Irã? Então, quando nós falamos de oração estratégica, nós estamos falando de um passo a mais na oração, que é o relacionamento com o alvo da nossa oração.
Eu oro por missionários? Eu preciso me relacionar com os missionários. Porque eu preciso saber o porquê eu oro pelos missionários. E às vezes, queridos, nós somos negligentes nesse assunto. Como igreja, nós oramos pelos missionários da igreja, mas nós dizemos: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E sabe por que nós usamos essa frase, o Senhor sabe de todas as coisas? Porque nós somos negligentes em perguntar ao missionário o que ele precisa. E hoje é uma dificuldade, né? Mandar uma mensagem de WhatsApp para o missionário. Antigamente, sim, você tinha que escrever uma carta, esperar 10 meses para chegar e mais uns 2 anos para ele responder. Mas hoje, instantaneamente. Sabe uma oração estratégica que é muito importante para quem está no campo missionário? Vamos nos reunir aqui, vamos orar pelo... Como é que chama o menino da Turquia? Kleber. E a gente ora aqui pelo Kleber, pela família, pelos filhos e pelo projeto e tudo. Mas alguém nesse período filma a oração. E manda a filmagem para o Kleber. Não precisa dizer nada, manda para o Kleber. Quando o Kleber recebe isso, sabe o que ele vê? A igreja orou por mim. A igreja estava reunida e lembrou da minha necessidade. A igreja lembrou da minha família. O missionário reanima. Isso motiva, ele vai dizer: poxa vida, tem alguém realmente intercedendo por mim. É muito diferente do que quando a gente diz assim: nós estamos orando por você. Não, mas ele vai participar da oração, ele está vendo a oração acontecer. A oração estratégica, então, ela exige da igreja um passo a mais. Porque vai exigir que eu faça o seguinte: Kleber, como é que estão as coisas aí na Turquia? Qual é a necessidade? Aí ele vai dizer assim: olha, a minha necessidade agora é porque acabou esse período de pandemia e eu preciso agora mudar de casa. Aí a gente começa a orar pela mudança do Kleber, não é isso? Mas o que o Kleber precisa para mudar de casa? Dinheiro. E aí qual é a resposta concreta da oração? Dinheiro. E sabe por que eu não quero orar estrategicamente? Vai que Deus me diz que eu tenho que dar uma oferta para o Kleber. Eu prefiro não orar. Eu digo: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Está no subconsciente. Porque todas as vezes que nós oramos, Deus nos levanta como resposta da oração. E às vezes a gente não quer ser. E queridos, às vezes não é porque você tem o dinheiro. Eu estou usando dinheiro aqui, e eu gosto de usar dinheiro porque é o exemplo mais simples que tem. A coisa mais fácil que tem é dinheiro. Porque dinheiro você tira do bolso e deu, acabou. Agora, comprometer a vida é muito mais difícil. Então, dinheiro para mim é o mais fácil. E às vezes, você não tem dinheiro, mas você pode mobilizar pessoas e você pode prover recursos. Não com orgulho, e ao mesmo tempo com orgulho, mas orgulho no bom sentido. A minha esposa, para mim, é um exemplo muito grande. Ela fala assim: Fábio, eu quero ajudar em projeto missionário. Eu falo com ela: filhinha, ajuda. Ela diz: mas eu não tenho recurso. Ela provê recursos de onde não tem. Ela faz bazar, ela faz bijuteria, e tudo que ela faz, ela não usa lá em casa. De vez em quando, ela fala comigo assim: você lembra que eu tenho na conta tantos aí que é de missões, né? Eu falo: eu lembro. E se eu tiro R$10 lá, ela fala que, ó, você está devendo R$10. Você tirou da conta lá, eu vi, esse dinheiro não é nosso. E o dia que ela fala assim: está no dia de eu mandar a oferta, eu que me vire. E o interessante é que de vez em quando ela vai lá e ela gasta, né? Ela passa o cartão, comprou, tal. Aí eu falo assim: você comprou? Porque eu tenho um aplicativozinho que ela passou o cartão, na hora eu recebo a notificação. Não é para controlar, não, é porque um celular tem que estar cadastrado, é o meu, né? Não é porque a conta é dela, para você ter uma ideia. Aí eu chego para ela e falo assim: filha, você gastou hoje, né? Ela fala: gastei. Eu falo: mas você perguntou se tinha dinheiro na conta? Eu falo: não sei. Eu fui lá e comprei. Eu falo: então anota aí que você deve. Ela fala: eu não devo nada, quem deve é você, que é o administrador da conta. E no dia da oferta de missões, ela fala: olha, tem que estar lá. Eu falo: mas você não tirou? Ela fala: não sei, eu não sei o que eu tirei. Eu tirei para comprar aqui para casa. O de missões é de missões. Mas a questão não é o fato de você não ter e você não ser, mas é o desejo e a consciência que você tem com a responsabilidade para com missões. Então, quando a gente move a nossa igreja em oração, mas na oração estratégica, nós levamos as pessoas da nossa igreja a se relacionar com missões, a entender a realidade do campo, a interceder pelo campo, a se envolver com quem está no campo, a sentir a dor e a necessidade de quem está no campo, ao mesmo tempo festejar e se alegrar com o resultado das orações que acontecem no campo. É incrível isso. Essa semana eu tenho orado com uma família que está no Líbano. Está o pai e a filha mais velha no Líbano, a mãe e a filha mais nova vieram no Brasil, e as duas foram infectadas com Covid. Há 20 dias atrás, acabou o Covid, a filha está internada desde domingo,
com 85% do pulmão saturado, porque teve como consequência uma pneumonia. Cara, como que eu não oro com essa família? E a minha oração com ele, e aí eu comecei a corresponder. Quando ele lançou, né, o pedido de oração, eu falei: Homero, eu estou aqui em São José. A esposa dele está na mesma cidade. Né, veio tratar aqui. Eu falei: cara, eu estou aqui, o que você precisa? Ele falou: não, Fábio, ora por nós. Quarta-feira, estou indo para o escritório, o telefone tocou, era uma mensagem dele, dizendo: Fábio, me ajuda. Eu preciso que você socorra a Tânia para mim hoje no hospital às 9 da manhã. Ela tem uma reunião para tratar do seguro-saúde, ela não está com condição para tratar disso e eu preciso de alguém. Eu cheguei no escritório, eu fui até o escritório, cheguei lá, falei com o meu chefe, falei: olha, eu preciso sair 9 horas e eu não sei que horas eu volto. Eu preciso ajudar uma família. Deixei tudo que eu tinha que fazer. Fui lá no hospital, cheguei lá, ela estava lá com o olho desse tamanho, cansada, dizendo: Fábio, eu não sei o que eu faço. Aí sentei com o pessoal, a gente conversou, resolveu o problema, fui embora. Agora, se eu não me relaciono com essa família, aí eu digo assim: Senhor, abençoa, porque o Senhor sabe todas as coisas que eles precisam. Não, uma mensagem, o envolvimento, mas ontem ele mandou uma mensagem dizendo assim: Fábio, ela já está não com mais 85, mas apenas 62% do pulmão, ela está avançando. Resultado da oração, eu glorifico a Deus por isso, isso me anima, isso me empolga. Então, queridos, a oração estratégia é quando nós envolvemos a igreja e quando nós inserimos oração em todos os contextos. Qual atividade a sua igreja faz? Qualquer que seja, coloca um tempo para oração. E diga: nós vamos orar por missões agora, nós vamos orar por família tal, pelo projeto tal, pelo país tal, nós vamos adotar a etnia tal. Ontem eu distribuí com quem estava aqui alguns mapas de oração. Em um mês você ora pelo mundo inteiro, se você seguir algumas orientações. Dentro do mapa você tem orientações específicas. O método ajuda. Se você for no site da Every Home, é everyhome.org.br. Lá você tem um download de um livro chamado Como Orar. Você pode fazer o download do livro e você pode utilizar da forma que você quiser. Tem os mapas de oração que você pode fazer o download, imprimir, ou você pode usar durante o culto na sua igreja. Então, tem ferramentas. Agora, a grande... everyhome.org.br. Depois eu te mostro como escreve, porque tem Y no meio, é mais complicado. Eu não vou saber soletrar aqui não, então não me comprometa. Daqui a pouco eu te mostro como que escreve. Então, queridos, a grande questão é o seguinte: a nossa igreja tem feito missões? Sim ou não? Sim, mas nós podemos fazer muito mais. Há um potencial enorme na igreja de Jesus. E quanto mais nós fazemos, é incrível, mais Deus nos dá desafios para fazer. Acho que você estava esperando eu dizer: mais Deus nos dá condições? Não, mais Deus nos dá desafio. E quanto mais desafio, mais fiéis nós somos e mais a glória de Deus é manifestada. Porque tudo é dele e é para ele. E se é projeto dele, ele vai honrar o seu projeto. Então, o meu desafio para você é que você mobilize, que você alinhe a sua igreja, que você se envolva em missões e que missões sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua igreja. Nosso tempo é curto, mas se você precisar depois, eu me comprometo a estar à sua disposição. Pode pegar meu contato aqui depois comigo, ou com o Felipe, se você quiser, e a gente pode ir conversando, trocando informações e mensagens sobre esse assunto aí, à medida que você precisar de uma ajuda, de uma orientação. E se você quiser conhecer depois também os materiais da Every Home, que pode ser utilizado na evangelização da sua Jerusalém, no discipulado dos não crentes lá na sua cidade, enquanto você toma um cafezinho ali corajoso também, é medroso agora, né? Enquanto você toma um cafezinho medroso, eu estou ali também sentado e a gente pode conversar e eu posso te mostrar o material. Obrigado pelo seu tempo, Deus abençoe a sua vida e ore por mim e pela minha família. Obrigado, pastor.